Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume, e como de costume começo por agradecer aos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã, obrigado ao Azeite Talismã, a Prozis, obrigado à Prozis, não se esqueçam sempre que fizerem compras na loja online da Prozis de incluírem a palavra Lenga-Lenga, uma palavra só, e pode dar direito até a 50% de descontos. 50%, valha-me Deus, não, a Prozis mata, são 15% de descontos, e isso acumula com qualquer outra promoção que esteja a decorrer na Prozis, portanto não se intimidem por outra promoção daquelas que costumam estar a decorrer, que colam na mesma palavra lenga-lenga e têm um desconto adicional. Dito isto, não se esqueçam também, se quiserem ouvir podcast do Lenga Lenga em vez de ver o vídeo no YouTube, o podcast vai estar disponível, está disponível nas plataformas do costume, Amazon não sei quê, o Spotify, a Apple Podcasts, essas coisas, está disponível em uma série de traquitanas dessas. E depois disto vou fazer uma pergunta. Vamos proibir o Chega? Vamos todos ilegalizar o Chega? Parece ser este uma espécie de desporto nacional, de uma modalidade, não daquelas mais expressivas ou que arrastam mais multidões, como o futebol, mas uma modalidade que se vai afirmando em Portugal. As tentativas, as petições, os requerimentos, os pedidos, as súplicas para que se ilegalize o Chega. Já houve, nos últimos 3, 4 anos, houve umas 6 ou 7, algumas delas lideradas pela doutora Ana Gomes, uma delas liderada, um pedido, um requerimento ao Ministério Público, do doutor Garcia Pereira, mais outras coisas pelo meio, e há coisa de uma semana saiu mais uma petição para ilegalizar o Chega, esta encabeçada por uma senhora chamada Susana, Susana qualquer coisa sou eu que digo, não é o nome dela, mas eu não fixei o nome da senhora. A senhora tem 29 anos, é designer, e na noite confessou ao Expresso que na noite das eleições legislativas, em maio passado, viu o afilhado dela, uma criança de 11 anos, cantar canções de apoio ao Chega. E isso fez-lhe, à senhora, não ao garoto, gelou o sangue da senhora, confessou ela. Portanto, as canções podiam ser más, não conheço as canções de apoio ao Chega, o fedelho podia cantar, o garoto podia cantar particularmente mal, ou particularmente bem, e como vê-se a senhora, a verdade é que o sangue da senhora ficou gelado, eu não sei que repercussões clínicas isso pode ter, nem sei se ela foi imediatamente às urgências para ver aquilo, não é normal o sangue gelar, não é bom sinal, com certeza, espero que tenha recuperado, pelo menos recuperou o suficiente para poder encabeçar uma petição para ilegalizar o Chega. Isto é curioso por vários motivos, um deles é o facto de, durante 50 anos de regime, nunca ter havido petições, pedidos formais ao Ministério Público, ao Tribunal Constitucional para ilegalizar partido nenhum. Quer dizer, se houve, não teve repercussão nenhuma, estamos a falar de uma pessoa isolada, de meia dúzia de excêntricos que podem ter feito isso, que eu saiba não fizeram. Não conheço nenhum caso de tentativas de ilegalização de partidos. Eu posso falar por mim, acho o PCP, acho o Bloco de Esquerda e agora o Livre, e pelo meio houve o UDP, o PCTP e uma data de outras coisas, de outras siglas, que eu considero antidemocráticas, obviamente antidemocráticas, são partidos de cariz totalitário, partidos de natureza ditatorial, que se pudessem mandar em nós, fariam de nós coisas que nem é bom pensar, e no entanto nunca me ocorreu liderar uma petição ou assinar ou subscrever sequer uma petição para acabar com esses partidos. Não acho, não gosto particularmente que estes partidos existam, não acho que a solução seja acabar com eles por vias burocráticas. Acho que a solução é discutir com eles, é provar-lhes que eles estão errados. E não é muito difícil, não é muito difícil provar que o Bloco de Esquerda, ou o LIVRE, ou o PCP, ou outros partidos marxistas estão errados. Basta mostrar factos, basta abri-los à história. Eles não se deixam abrir com facilidade, mas a razão continua a estar do nosso lado e não do lado deles. Agora, a razão não passará a estar do nosso lado se nós tentarmos ilegalizar, seja o que for, quem quer que seja. Mas parece ser isso que pensam estas pessoas que tentam sucessivamente, recorrentemente e frequentemente, chega a um partido muito recente, e, no entanto, já foi alvo destas petições todas, foi alvo destas tentativas todas de extinção, que nenhum outro partido tinha sido. O Chega, nisso,
Outras coisas pode também ser, não sei, não vou discutir. Neste vídeo não vou discutir de todo se o Chega, se gosto do Chega, ou se gosto, ou se tolero o Chega, ou se não tolero, ou se voto no Chega, ou se não voto no Chega. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o facto de reagirmos a ideias das quais divergimos, como será o caso, com certeza, desta senhora designer que apresentou esta petição recente, não gosta das ideias do Chega e, por não gostar das ideias do Chega, a reação da senhora é proibi-lo. Não é argumentar, não é travar-se de razões com o Chega, não é sequer insultar o Chega, está no seu direito, como nós estamos no direito de insultar quem quisermos, a partir do momento até ao ponto em que isso possa ser considerado difamação e meter-nos em tribunal, mas é outra questão. Mas as pessoas ainda vivemos sob liberdade de expressão, quero eu acreditar, e então, em sítios, em lugares com liberdade de expressão, as coisas discutem-se, não se proíbem, as diferenças debatem-se, não se ilegalizam. É isso. Nas ditaduras, sim. Nas ditaduras, as diferenças, as dissidências, as dissonâncias ilegalizam-se. É por isso que nos países ditatoriais, por definição, não há partidos, não há oposição. Ou às vezes há simulacros de oposição para fingir que há oposição, mas não há oposição de facto. Os regimes ditatoriais não reconhecem a existência da oposição. E é isso que essas pessoas que tentam proibir o Chega, a doutora Ana Gomes, o doutor Garcia Pereira, sem surpresa nenhuma, esta senhora designer, que não sei, não faço ideia de quem seja, essas pessoas obviamente gostariam de viver em regimes ditatoriais dos quais essas pessoas não fossem as vítimas, mas sim fizessem parte da clique ligada ao poder. E é um poder que, perante ideias que lhes desagradam, perante programas eleitorais que eles acham errados, querem silenciar esses programas, querem silenciar essas ideias, querem calar o adversário, o inimigo, deve ser assim que eles encaram. E tudo bem que encarem, mas tudo bem que encarem o outro como inimigo, tudo mal que tentem calar o inimigo através da censura e da ilegalização e da proibição e da extinção. Parece ser esse o método preferencial para lidar com o Chega por parte de muita desta gente. Isto não, repito, isto não tem nada a ver com uma pessoa pode não gostar nada do Chega, mas se a pessoa tiver uma natureza, uma essência democrática, acha totalmente legítimo, como é, de facto, que o Chega exista. E que o Chega exista e possa divulgar as suas ideias, as suas posições, e depois podemos reagir a essas posições. Podemos dizer, eles têm razão nisto, eles não têm razão nenhuma nisto, isto é uma estupidez, isto está brilhante, isto é fantástico, isto é assim, isto é desastroso. Isso é democracia. A democracia existe, quando existe, ou nos lugares que existe, para que estas coisas possam acontecer, para que o debate, para que a discussão, para que a troca de argumentos, mesmo que inflamados, possa acontecer. Não é outra coisa. A democracia não é o poder do povo e para o povo. Não, a democracia é o direito de nós podermos existir enquanto seres humanos completos, enquanto seres humanos que não só têm ideias, como podem expressar essas ideias, como podem expressar essas opiniões, como podem dizer aquilo que lhes dá na real telha. Isso é democracia e é a liberdade que a democracia permite. Não tenhamos ilusões que nos regimes não democráticos, estas coisas não existem. Ora, estas pessoas, pelos vistos, gostariam, obviamente, de viver em regimes não democráticos, de regimes em que qualquer coisa que as possa ofender seja calada. Isto podia levar a uma conversa muito longa sobre este movimento woke, o wokeismo, que não despreza, tal como o marxismo original, no caso eram os patrões e os trabalhadores, os oprimidos e os opressores, ou os opressores e os oprimidos, e no caso do wokeismo há sempre uma estrutura em que há opressores e oprimidos, há carrascos e há vítimas. E esta gente das petições contra o Chega sente-se vítima, coitada, essa é gente muito sensível, muito suscetível, que ouve uma criança cantar, uma cantilena qualquer, e sente o sangue gelar. Portanto, é gente bastante frágil, gente que não tem estrutura, provavelmente, para viver normalmente a vida, para lidar num mundo, numa sociedade, para conseguir fazer frente aos obstáculos que nos aparecem, às chatices, aos aborrecimentos, às coisas que não gostamos, não conseguem fazer frente a isso e quebram
o sangue gela, ou acontece outra desgraça qualquer, e depois a única maneira de reagir a isso é através da tentativa de proibições. Felizmente essas tentativas não dão em nada, porque obviamente o Chega tem todo o direito a existir, como qualquer partido tem o direito a existir. A nossa Constituição, salvo erro, proíbe partidos nazis, e até isso eu acho mal, porque se permite partidos comunistas, partidos de natureza totalitária, também deveria permitir partidos proto-nazis de natureza totalitária, por muito cretino que isso seja, por muito que possamos odiar o nazismo, entre parênteses eu odeio, abomino absolutamente o nazismo, abomino absolutamente o comunismo, acho conjuntos de ideias, se podemos dizer assim, acho ideologias sinistras, criminosas, assassinas, a história provou sucessivas vezes, no caso do nazismo propriamente dito, felizmente só uma vez, e chegou e sobrou, no caso do comunismo, infelizmente várias vezes, mas são ideologias, repito, assassinas e das quais eu não gosto. O facto de eu não gostar, o facto dessas ideologias assassinas me ofenderem profundamente, não me faz pensar que o mundo vai mudar, ou que a realidade vai ser diferente, que vamos viver melhor, se forem proibidas. A proibição, por um lado, há o lado contraproducente, e a proibição apenas potenciar a popularidade desses movimentos. Não é isto que está a ver com o Chega. Tem a ver com estes movimentos extremos. Eu não comparo o Chega ao comunismo, não comparo o Chega ao nazismo, obviamente. Estou a separar muitas águas. Mas, por um lado, há esse lado contraproducente ao proibir uma ideologia totalitária, ou um partido, ou uma força que representa uma ideologia totalitária, estarmos a fomentar, a alimentar a sua popularidade. Por um lado é isso. Por outro lado, é uma questão de puro princípio. É uma questão que não se deve proibir, deve-se proibir o mínimo possível, deve-se proibir as pessoas de se matarem umas às outras, deve-se proibir e sancionar, caso a proibição seja violada, de as pessoas roubarem propriedade umas das outras, deve-se proibir uma série de coisas. Para isso existe a lei, existe o Código Penal. Não se deve proibir ideias, não se deve nunca proibir ideias. Até porque talvez haja um limite, imagino que possa haver uma linha se houvesse um partido empenhado, por exemplo, em assassinar as pessoas com bigode. As pessoas com bigode podiam ter retirado depois o bigode para tentar escapar à chacina, mas um partido que promovesse de facto o homicídio, que promovesse a chacina, promovesse a discriminação brutal e violenta das mulheres, ou dos homens, ou dos caucasianos, ou dos negros, ou dos esquimós, ou de quem calhasse. Sim, isso poderia ser discutido. Um partido que inspirasse a violência, que apelasse, é a palavra exata, à violência. Não, o Chega não faz isso, que eu saiba, que eu tenha sido informado. Já há para aí uns cartazes polémicos que o Chega usa em termos de marketing político. Muito bem, quer-me parecer, não estou a dizer concordo ou discordo dos cartazes, mas funcionam. O Chega quer ser falado, quer ser discutido, e os cartazes provocam discussão. E a discussão, por muito que independentemente de concordarmos ou discordarmos dos cartazes, a discussão é saudável. A discussão, a divergência, é o que faz de uma sociedade livre. É o que faz de uma democracia, de um regime democrático. É isso. Eu sei que me estou a repetir, eu repito muitas vezes, não há problema. Pelo menos para mim, não sei se vocês não gostarem, peço desculpa, mas é o que é. Acho que há coisas que são tão óbvias que deviam ser repetidas dezenas, centenas de vezes. Há coisas que são, infelizmente, precisam de ser repetidas, não deviam precisar. Não devia ser necessário repetir que uma sociedade livre, uma sociedade democrática, permite ideias diferentes das nossas. E que é aquela coisa que se diz às vezes com assim, algum arroubo heroico, de que eu lutarei, sobretudo para defender as ideias que são diferentes das minhas. Epá, quase, não se vê muita gente lutar por isso, de facto. Mas é esse o ponto. Nós devemos defender a possibilidade de haver ideias diferentes das nossas. Isso é que é democracia. A possibilidade de apenas haver ideias que coincidam ou que não divirjam particularmente das nossas não é democracia. Isso é uma tirania, é o contrário da democracia. E a necessidade de termos de lembrar isto, de uma pessoa ter de vincar isto, é um bocadinho embaraçosa e é um bocadinho triste até. Estamos, como se costuma dizer, estamos em pleno século XXI, estamos em 2025, quase a chegar a 2026, e continuamos a ter que repetir estas coisas, porque estas coisas parece que ainda não foram bem assimiladas.
as doutoras Anas Gomes da vida, as senhoras Susanas, designers da vida, os doutores Garcia Pereira, coitado doutor Garcia Pereira, valha-me Deus, tem um currículo de absoluta miséria e de intolerância em termos políticos. Essas pessoas ainda não aprenderam isto, por muitos anos que vivam, e provavelmente já não vão aprender, já não vão a tempo. A senhora tem 29 anos, pode ser que ainda amadureça. O doutor Garcia Pereira e a Ana Gomes já têm uma idade um bocadinho mais avançada. Suspeito que eles, como outros como eles, já não chegaram a tempo de perceber que a democracia não se faz de censura, a democracia não se faz de proibições e de abolições e de extinções. A democracia faz-se da coexistência preferencialmente pacífica entre forças que são absolutamente, nos casos apenas divergentes, noutros casos absolutamente opostas. É natural que o Chega em certas matérias seja absolutamente oposto ao pensamento da doutora Ana Gomes, vamos supor. Não sei exatamente o que é que a doutora Ana Gomes pensa, não sei exatamente se a doutora Ana Gomes tem um pensamento propriamente dito, mas vamos supor que sim. E qual é o problema de existir no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço legal, na mesma sociedade, existirem pessoas que pensam de forma totalmente diferente da doutora Ana Gomes? É que as ideias que o Chega divulga, ou promove, ou defende, ou critica, não existem apenas na cabeça do doutor André Ventura, peço desculpa, e de alguns dos seus assessores, ou das pessoas que o circulam. Aquelas ideias encontram eco nos eleitores. E não no número pequeno de eleitores. As ideias do Chega encontram eco no 1.200.000 eleitores, ou o que é que o Chega teve na última vez, teve um número suficiente para conseguir eleger 60 deputados. Não é irrisório, tornou-se o segundo partido português. E se fosse o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, seria a mesma coisa em termos de princípio. Mas ainda por cima não é. É o segundo partido português, é o principal partido da oposição, em termos de grandeza e dimensão neste momento. É, é sinal de que as suas ideias encontram eco, são bem recebidas por não é uma maioria, obviamente, mas por uma porcentagem muito significativa dos eleitores. E, desde logo, isso, além de não ser o número, para lá, não ser, independentemente do número que vai escurar certas ideias, mas o número ajuda, é um bónus. Ou seja, calar o Chega seria calar a voz, pós-eleitoral, pelo menos, de 1 milhão e tal de portugueses, desde logo. Mas, para além disso, eu acho que seria calar um partido, fosse ele qual fosse, a mera tentativa de calar um partido, é uma tentativa de calar a voz de todos os portugueses, incluindo os portugueses que votam nos partidos a que pertencem ou em que votam a doutora Ana Gomes e o doutor Garcia Pereira. Porque o princípio é exatamente o mesmo, e o princípio é generalizável. Calar o Chega, ou tentar calar o Chega, é a mesma coisa que tentar calar qualquer pessoa, independentemente do partido a que essa pessoa vota. A censura aplica-se a todos, mesmo que não seja na prática, naquele momento, num lugar específico do tempo, aplicada a outros partidos, mesmo que não seja, o princípio aplica-se. A possibilidade de se calar alguém é um perigo porque hoje seria o Chega, amanhã seria quem calhasse. É sempre um perigo. É desde logo um perigo calar o Chega, claro, por si mesmo. Não acho que seja um partido que mereça ser calado, não acho que haja nenhum partido que mereça ser calado. Hipoteticamente, podemos imaginar um partido, lá está, com ideais que talvez fossem discutíveis do ponto de vista da sanidade social. O Chega, obviamente, não é um partido que tenha ultrapassado esses limites. Acho que há coisas do Chega, agora posso falar, há coisas do Chega com as quais eu concordo, há coisas do Chega das quais eu discordo, há coisas, isso acontece, não vou dizer em todos os partidos, no caso dos partidos marxistas, eu discordo de tudo que eles dizem, é muito, a menos que um líder comunista ou bloquista diga que está bom dia e realmente olha lá para fora, está um dia de sol engraçado e tal, e giro, e aí posso concordar, mas não muito para além disso. Mas, no caso do Chega, mas mesmo isso, quer dizer, o facto de discordar de tudo que o Bloco de Esquerda diz, desde a primeira hora, desde que nasceu o Bloco de Esquerda, em termos políticos, não estou a ver nada com que eu possa ter concordado particularmente, ou pelo menos nada de relevante, mas isso, porque é que me havia de abrir o apetite para encabeçar ou assinar uma petição para acabar com o Bloco de Esquerda? Não faria sentido, sobretudo porque sempre tive a noção de que tentar calar o outro é um exercício de. Isso sim, é um exercício de opressão. Calar o outro.
e tentar fazê-lo pela força, tentar calá-lo à força, é um exercício de opressão, em que o outro é que se torna a vítima. Portanto, a doutora Ana Gomes pode se sentir, e a designer de 29 anos, e o doutor Garcia Pereira, sentem-se ou fingem sentir-se vítimas do Chega, mas eles é que tentam fazer com que o Chega seja a vítima, e eles serem os carrascos da sua extinção, ou como eles dizem, ilegalização. O Chega não tem direito a existir. Claro que o Chega teria todo o direito a existir se, independentemente das ideias que tem, o Chega tivesse 0,3% dos votos, ou 1%, vá. Ninguém estaria muito preocupado com o assunto. Como o Chega está um bocadinho acima disso, é natural que cause estes anticorpos e que estes anticorpos se manifestem e manifestem destas formas muito pouco democráticas. Isto para concluir que Portugal, em pleno século XXI, em 2025, ainda tem muitas pessoas, não estou a falar destas que eu tenho citado, mas tem por aí, com certeza, muita gente que, embora se diga e se calhar até embora se julgue democrata, não é democrata de todo. Acredito que muitas destas pessoas votarão até do Chega, por exemplo, pessoas do Chega que gostariam de ver proibidos determinados partidos. É o mesmo princípio, meus caros, é o mesmo princípio, não, e é um péssimo princípio. A ideia de proibir, a ideia de controlar por força, a ideia de silenciar os outros, aqueles de quem nós não gostamos, é uma ideia muito. É um sinal. É um sinal de que as coisas não estão bem. Não estão bem, no caso da pessoa que pensa assim, e não estão bem na sociedade, se houver muita gente nessa sociedade a pensar assim. Se alguém não gosta do partido X ou do partido Y, a pessoa diz porque é que não gosta, diz porque é que acha aquele partido um bando de inúteis, ou um bando de calaceiros perigosos, ou um bando do que quiserem. A pessoa ainda somos livres de dizer isto, e podem dizer isso à vontade, e incluindo aqui nos comentários da Lenga-Lenga, mas onde quiserem, com certeza, e no café, e na paragem de autocarro, e em cima da ponte, e onde quiserem, podem dizer o que quiserem de qualquer partido, e acho eu que ainda podemos fazer isso, e acho que quando nos apetecer fazer, se calhar estivermos sozinhos em cima da ponta a dizer mal do partido, é capaz de fazer, estamos ali a proporcionar uma figura um bocado ridícula, mas pronto, mas em última instância somos livres disso. E isso é bom, mesmo que estejamos sozinhos em cima da ponte, pode ser um sinal psiquiátrico um bocado assustador, mas é um sinal político saudável, pelo menos. É um sinal de que podemos dizer o que quisermos, e é um sinal de que o Chega pode existir e dizer o que quiser, e é um sinal que os censores, os democratas da treta, os tiranos encapotados, os ditadorzinhos dissimulados que andam por aí, ainda não conseguem fazer vingar a sua vontade. Isso é muito importante porque este país tem muitas coisas erradas e eu farto-me de falar nelas, e muitos de vocês também com certeza falam ou pensam nelas, mas essa vantagenzinha face às ditaduras nós ainda vamos tendo. Por muito mal que esteja o nosso regime, por muito manca que seja a nossa democracia, o nosso regime ainda nos permite falar, dizer o que queremos, exprimir uma opinião, independentemente de que a opinião seja essa. Isso é muito positivo, e o contrário disso, que é o que estas pessoas tentam fazer, é muito negativo. Enfim, mas temos que. Também não me ocorre proibir a doutora Ana Gomes, não me ocorre proibir a existência do doutor Garcia Pereira, e não me ocorre proibir, muito menos, ou igualmente, a existência da designer Susana, de 29 anos, cujo sangue gelou. Não me ocorre proibir ninguém, nenhuma dessas pessoas, ou nenhuma das forças em que essas pessoas votam, ou que possam eventualmente representar. Uh, Ocorre coexistir com elas, posso não conviver com elas, posso não gostar delas, e não convivo, nem gosto, com certeza, nem gostaria de conviver com nenhuma dessas pessoas. Uh, Isso é diferente. Uma coisa, nós temos a opção também de não. Temos que nos dar com toda a gente, não temos que aceitar toda a gente nos nossos círculos mais próximos. Com certeza, essas pessoas também com certeza não me aceitariam a mim nos círculos mais próximos delas, nem mais distantes, se calhar. Isso tudo é normal, isso tudo faz parte, como dizem os miúdos agora. O que não é normal, ou o que não deveria ser normal, infelizmente é mais normal do que o que parece, é a possibilidade, o apetite de calar, o apetite de censurar, o apetite de extinguir, o apetite de ilegalizar. Estas petições, obviamente, não deram em nada. Estas petições,
obviamente, ou quase certeza, vão continuar a existir e vão continuar a não dar em nada enquanto Portugal for uma democracia. No dia que Portugal deixar de ser uma democracia, é o dia, ou melhor, no dia em que uma petição destas corra o risco de ter sucesso, Portugal deixa de ser formalmente uma democracia. Não é admissível, de maneira nenhuma, que um país possa, ou a lei de um país, o Tribunal Constitucional, o que quiserem, o Ministério Público, possam determinar que tipo de ideias podem ser divulgadas e que tipo de ideias não podem ser divulgadas. Temos a tal exceção feita na Constituição ao nazismo, que eu acho discutível, por muito que o nazismo seja dos momentos mais desgraçados e sombrios e infelizes e sinistros da história da humanidade, mas mesmo assim acho que o princípio é errado, mas vamos agora descontar isso. Tirando isso, não acho que haja nada de errado em que as ideias possam existir, por muito que essas ideias nos horrorizem. No caso do Chega, as ideias não me horrorizam particularmente. Não acho que aqueles cartazes do Chega, não façam um escândalo com aqueles cartazes. Posso concordar, posso discordar, não vou falar disso hoje. Não chega ao ponto de horrorizar de facto ninguém. Quem se horroriza com aquilo está a mentir. Quem acha aquilo absolutamente repelente, penso eu que está a mentir. Pode não estar, pode achar mesmo repelente, repugnante, e está no seu direito. Não tem o direito de proibir aquilo. Não tem o direito de proibir, muito menos um partido. Até se pode proibir um cartaz especificamente, se houver aí uma frase do género: vamos matar, vamos decapitar pinguins ou coisa do género, é capaz de constituir o crime, é possível. Isso pode discutir uma frase, pode discutir um momento, pode discutir um cartaz. Discutir um partido, discutir toda a existência de um partido que representa 1 milhão e tal de portugueses, por não se gostar de uma frase ou de um cartaz ou de um momento, isso não devia ser discutível. Devia ser argumentável. As pessoas podem argumentar. E a doutora Ana Gomes, em vez de berrar tanto como costuma na televisão, ou naquelas coisas que ela faz na televisão, em vez de berrar tanto, podia demonstrar às pessoas porque é que as ideias do Chega são aberrantes. Não são aberrantes porque o Chega é um partido de grunhos e é um partido racista e é um partido xenófobo e é isto e é aquilo. Não, que explique porquê. E que explique porque é que 1 milhão e tal de portugueses discorda brutalmente dela, além dos outros milhões de portugueses que também não concordarão especialmente com ela. Mas porque é que tanta gente discorda dela, ou que tente convencer essas pessoas através da razão, através de argumentos, hum, que o Chega está errado. Calar o Chega, de alguma maneira, é admitir que o Chega pode estar certo. E que essa pessoa, no caso a doutora Ana Gomes, ou outra pessoa como ela, destas pessoas das petições contra o Chega, realmente não estão muito seguros das suas razões, não estão nada seguros dos seus argumentos, e na falta de razões e na falta de argumentos, há cautela, o melhor é ir pela proibição, ou tentar ir pela proibição. É isto que eles fazem, isto é uma confissão, no fundo, de impotência, uma confissão de falta de razão, é uma confissão de que não têm muita segurança nas suas convicções e naquilo que dizem. É uma admissão disso tudo. E no fundo, ao mesmo tempo, uma admissão de que se calhar o Chega até pode ter razão. E já que tem uma razão que eles não gostariam que tivesse, eu estou aqui a supor, mas não uma suposição assim tão extravagante. E já que o Chega pode ter a razão que eles não têm, a cautela é melhor tentar fazer com que o Chega não possa expressar essa razão. E então avançaram lá para as petições e para o Ministério Público e para o Tribunal Constitucional e para Deus Nosso Senhor, se fosse possível. Uh, Ainda estamos em democracia, ainda conseguimos destas coisas, eu consigo ainda fazer a lenga-lenga e não sou censurado por isso. Isso não é mau, acho que às vezes a lenga-lenga termina assim num tom um bocadinho pessimista. Acho que devemos, às vezes, de vez em quando, interromper isso com um aroma mais otimista e recordar e ter a noção e termos presente de que, apesar de tudo, ainda conseguimos dizer aquilo que queremos. Isso é bom, e é bom que continuemos assim, e que possamos continuar a dizer aquilo que queremos, que a doutora Ana Gomes possa dizer os disparates que diz sempre que apetecer, que o Chega pode ter lá as suas ideias políticas quando lhe apetecer e poder difundi-las que sempre lhe apetecer e da forma que lhe apetecer, e que o PCP continua a existir, o Bloco, coitado, já morreu, está um bocado para o morto, não faz falta, devo dizer, mas morreu de forma orgânica, não foi proibido, não foi cancelado, e temos o LIVRE e temos aí mais umas coisas que os nomes já não retenho, não estou para isso. Pronto, é bom que possamos todos existir, com as devidas distâncias, com as devidas diferenças, com a devida higiene,
possivelmente, de nós para com eles, deles para connosco, com certeza, mas possamos estar aqui e dizer o que nos apetece, pensar o que nos apetece, expressar o que nos apetece. Isso é bom. As proibições, as censuras, as ilegalizações são coisa de regimes que, felizmente, ainda o nosso não é. E com isto, acho que chega para encerrar o tema. Não vou estar aqui a chover no molhado e vou-me despedir. Não se esqueçam, vão à loja da Prozis e façam aquelas compras. Tem muita coisa na Prozis. Agora mandei vir uma torradeira e umas coisas, mas juro, não digo estas, nunca diria estas coisas se fosse mentira. E os produtos são muito bons, e mochilas, e as pessoas pensam que se calhar a Prozis ou é só manteiga de amendoim, são só suplementos vitamínicos e tal. Claro que também tem isso, e são, no caso dos suplementos vitamínicos, eu francamente não sei avaliar, não estar aqui a inventar, não faço ideia, as pessoas gostam, sentem-se muito bem com eles, pelos vistos. No caso da manteiga de amendoim, é a que eu uso manteiga de amendoim, há muitas variantes, manteiga de pistache, manteiga de caju e tal. A Prozis tem essas coisas todas, eu uso-as todas porque eu gosto muito de manteiga de amendoim e dessas variantes. Quem não gostar, também não gostar da Prozis, digo eu, quem for alérgico ao amendoim, mas quem gostar da Prozis é particularmente boa, é mesmo muito boa. Depois há outras coisas, roupa de exercício para ginásios, mochilas e utensílios de cozinha, e gadgets, e há uma série de coisas que nunca mais acaba. Um, e, além da qualidade, tem a vantagem dos descontos que a Prozis já por si costuma dar, promoções que decorrem com frequência, e o desconto que a Lenga Lenga permite. Uma palavra só, Lenga Lenga, 5 a 15% de desconto. Por hoje ficamos por aqui. Até para a semana.